E fala aí, turma do canal MG Simulados Detran Online, sejam todos muito bem-vindos ao canal e um ótimo domingo para cada um de vocês. E vamos aí de prova simulada do Detran como revisão para vocês estarem praticando, tá bom? Então não se esqueça, já deixa aquele like no vídeo e no final deixem nos comentários como que vocês se saíram nas questões, combinado? Então vamos lá, turma, vejamos aí o que diz a questão de número 1. Sendo um local permitido, um automóvel pode estacionar, alternativa A menos de 3 metros das esquinas, alternativa B, de acordo com o espaço existente, alternativa C, a mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal, e alternativa D, somente a partir de 10 metros das esquinas. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. Sendo um local permitido, um automóvel pode estacionar. A resposta correta da questão é a letra C de casa, a mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Agora vejamos a questão de número 2. Quanto à renovação da CNH, o condutor que não é um profissional, qual exame será submetido? Alternativa A, nenhum exame. Alternativa B, exame de sangue e DNA. Alternativa C, exame de aptidão física e mental. E alternativa D, exame toxicológico. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Quanto à renovação da CNH, o condutor que não é um profissional, qual exame será submetido? Se você marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. O exame que será submetido é o exame de aptidão física e mental, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Então lembre-se, pessoal, ao condutor que não exerce atividade remunerada na sua renovação, será exigido o exame de aptidão física e mental, como a gente acabou de ver na questão. Agora, o exame psicotécnico será para os motoristas que exercem atividade remunerada, tá bom? Agora, no caso do exame toxicológico, será para os motoristas das categorias C, D e E, tá bom? Anotem essas informações e vejamos a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 3, como deve ser utilizada a buzina. Alternativa A, em toques breves como advertência para evitar acidentes. Alternativa B, em toques longos como advertência para evitar acidentes. Alternativa C, em toques breves e longos a fim de apressar os pedestres. E alternativa D, em toques prolongados para liberar o trânsito. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas e vejamos a questão. Como deve ser utilizada a buzina? A resposta correta da questão é a letra A, em toques breves como advertência para evitar acidentes, tá bom? Essa aí é a resposta correta da questão. E não se esqueçam, essas alternativas que dizem para dar toques longos, vocês vão desconsiderar essas alternativas, tá bom? Vejamos a questão de número 4. À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, o condutor deverá: alternativa A, ligar o pisca-alerta. Alternativa B, usar luz baixa. Alternativa C, usar luz alta. E alternativa D, piscar o farol baixo e alto sucessivamente. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem
E vamos à questão novamente. À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, o condutor deverá... A resposta correta é a letra B. Ele deverá usar luz baixa, tá bom? Então, quem marcou essa alternativa como correta, acertou a questão. E não se esqueçam sobre o uso da luz alta, só poderá ser usada em vias desprovidas de iluminação pública, com exceção quando for cruzar com outro veículo, como a gente acabou de ver na questão, tá bom? Ou seja, para cruzar ou seguir outro veículo, beleza? Vejamos a próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 5. São consideradas medidas administrativas. Vamos lá, alternativa A, advertência por escrito e remoção do veículo. Alternativa B, transbordo de excesso de carga e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C, realização de teste de dosagem de alcoolemia e frequência obrigatória em curso de reciclagem. E alternativa D, cassação da Carteira Nacional de Habilitação e recolhimento do certificado de registro. Qual será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. São consideradas medidas administrativas. Lembre-se, dicas de prova, que as medidas administrativas elas começarão com R ou com T. Agora, as penalidades não começarão nem com R e nem com T, tá bom? Então, vamos lá. A resposta correta da questão, onde são consideradas medidas administrativas, está na letra B de bola. É o transbordo de excesso de carga e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, tá bom? Então, observem que na alternativa A, advertência por escrito é penalidades e não medidas administrativas. E observem que frequência obrigatória em curso de reciclagem, como está na alternativa C, também é considerada como penalidade e não como medida administrativa. E outra coisa, a cassação da carteira de habilitação, como está aí também na alternativa D, ela não é considerada uma medida administrativa, mas sim penalidades, tá bom? Então lembre-se, turma, falou em remoção do veículo, transbordo de excesso de carga, o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, a realização de teste de dosagem de alcoolemia e o recolhimento, pessoal, do certificado de registro. Lembre-se que se trata de medidas administrativas, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão, turma. Agora a questão de número 6, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada. Alternativa A, em sinalização. Alternativa B, em engenharia de tráfego. Alternativa C, em policiamento. E alternativa D, todas as afirmativas acima. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada. A resposta correta, quem marcou a alternativa D, acertou a questão. Todas as afirmativas acima. São elas sinalização, engenharia de tráfego e policiamento. Lembrando a vocês, turma, dica de prova. Lembre-se que 90% das vezes esse tipo de alternativa, como está na alternativa D, essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos então, turma, a próxima questão. Questão de número 7, turma, diz o seguinte. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. Alternativa A, grave e gravíssima apenas. Alternativa B, irrelevante, relevante e grave. Alternativa C, gravíssima, grave, média e leve. E alternativa D, ruim, boa e punitiva. Qual das alternativas
é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. A resposta correta da questão é a letra C. Gravíssima, grave, média e leve. Essa é a resposta correta aí da questão. E não se esqueçam que a infração leve corresponde a 3 pontos, a média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 8. A peça que leva a corrente de ignição para os diversos cilindros chama-se: alternativa A, radiador; alternativa B, distribuidor; alternativa C, condensador; e alternativa D, bateria. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão. A peça que leva a corrente de ignição para os diversos cilindros chama-se, guardem e memorizem, turma, chama-se distribuidor. Então, quem marcou a alternativa B como correta acertou a questão. Agora vamos à questão de número 9. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através: alternativa A, de placas, gestos e marcas; alternativa B, de placas, advertência e indicações luminosas; alternativa C, de placas, manobras, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros; e alternativa D, de placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Qual é a resposta correta aí da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através de placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Então, quem escolheu a letra D como correta acertou a questão, tá bom? Tenham em mente que geralmente as alternativas maiores ou aquela alternativa mais completa de informação, essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. Vejamos agora a questão de número 10. Limpador de para-brisa, freios e faróis, quando em mau estado de funcionamento, podem contribuir para acidentes de trânsito e são considerados condições adversas relacionados: alternativa A, com a via; alternativa B, com o condutor; alternativa C, com o veículo; e alternativa D, com o clima ou ambiente. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vamos à questão. Limpador de para-brisa, freios e faróis, certo? Quando em mau estado de funcionamento, podem contribuir para acidentes de trânsito e são considerados condições adversas relacionados. Se você marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. São condições adversas relacionadas com o veículo, tá bom? Relacionem limpador de para-brisa, freios e faróis com o veículo, beleza? Vejamos a próxima questão. Questão de número 11. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada: alternativa A, multa; alternativa B, apreensão do veículo; alternativa C, recolhimento do veículo; e alternativa D, medida administrativa de retenção. Qual dessas alternativas correspondem com a questão, turma? Analisem. E vamos lá à questão novamente. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos
será aplicada? A resposta correta da questão é a letra D, medida administrativa de retenção, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. E pessoal, só lembrando a vocês, se apareceu na prova apreensão do veículo, não se esqueçam, desconsiderem essa alternativa, pois de acordo com o CTB não existe mais apreensão do veículo como medida administrativa, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão. Agora a questão de número 12 diz o seguinte: deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor acarretará alternativa A, infração média, alternativa B, infração leve, alternativa C, infração grave e alternativa D, infração gravíssima. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão: deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor acarretará. A resposta correta está na letra B de bola, infração leve. Isso aí de acordo com o artigo 241 do CTB, beleza? Vamos à próxima questão. Vamos lá, questão de número 13. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados é uma placa D. Alternativa A, regulamentação, será? Alternativa B, advertência. Alternativa C, indicação. E alternativa D, obras. E aí, turma, vejam qual dessas alternativas aí correspondem com a questão. Analisem. E vamos lá. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante, olha a palavra-chave da questão, adiante de estreitamento das pistas nos dois lados. É uma placa de advertência. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então observem que a questão está se referindo à placa A21A, identificada como estreitamento de pista ao centro, que está relacionado a uma placa de advertência, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Vejamos a questão de número 14. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Alternativa A, saber ler e escrever somente. Alternativa B, ser penalmente imputável somente. Alternativa C, saber ler, escrever e possuir documento de identidade somente. Alternativa D, saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e documento de identificação. Qual dessas alternativas será a resposta correta e da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Quem marcou a letra D de dado acertou a questão. Esses seguintes requisitos são saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e documento de identificação, tá bom? Lembrando a vocês, dicas de prova, vai na alternativa mais completa de informação. Essa será a resposta correta da questão, beleza? Vejamos o que diz, turma, a próxima questão. Agora a questão de número 15, a circulação da água entre o motor e o radiador é forçada. Alternativa A, pelo carburador. Alternativa B, pela bomba d'água. Alternativa C, pela bomba de óleo. E alternativa D, pela roda d'água. Qual é a resposta correta da questão? Analisem.
E vamos à questão: a circulação da água entre o motor, certo? E o radiador é forçada. A resposta correta da questão é a letra B, pela bomba d'água, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 16. Para o licenciamento de um veículo é obrigatório: alternativa A, pagar o IPVA. Alternativa B, pagar o DPVAT. Alternativa C, passar por uma inspeção veicular. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão: para o licenciamento de um veículo é obrigatório. Se você marcou a alternativa D como correta, acertou a questão. Todas as alternativas estão corretas. São elas: pagar o IPVA, que está relacionado ao imposto sobre a propriedade do veículo, e pagar o DPVAT, turma, que está relacionado ao seguro do veículo, e passar por uma inspeção veicular, tá bom? Vejamos o que diz agora a próxima questão. Questão de número 17 diz o seguinte: em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve-se limitar: alternativa A, a oferecer água para a vítima. Alternativa B, fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Alternativa C, tentar salvar a vítima utilizando de qualquer técnica. E alternativa D, retirar o capacete de um motociclista. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, prestem bastante atenção, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. Em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve-se limitar a resposta correta da questão é a letra B, a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E não se esqueçam, pessoal, dica de prova: em questões de primeiros socorros, toda a alternativa que diz para oferecer líquido ou alimento sólido à vítima, vocês vão eliminar a alternativa. E não se esqueçam, nunca vocês vão retirar o capacete de um motociclista acidentado, tá bom? Então tomem bastante cuidado com esses tipos de alternativas na prova teórica de vocês, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 18. É dever de todo condutor de veículo: alternativa A, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa B, buzinar ao cruzar uma faixa de pedestres. Alternativa C, obedecer somente à sinalização de placas e ao sinal luminoso. E alternativa D, circular somente pela faixa da direita. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão: é dever de todo condutor de veículo. A resposta correta, quem marcou a alternativa A, acertou a questão. É dever de todo condutor de veículo dar passagem pela esquerda quando solicitado, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora a questão de número 19. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como: alternativa A, misto. Alternativa B, de tração. Alternativa C, de passageiros. E alternativa D, de carga. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos à questão: caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como. A resposta correta da questão é a letra D, como de carga. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom?
Agora a questão de número 20. O condutor que dirige com segurança é aquele que, alternativa A, circula em baixa velocidade em qualquer situação. Alternativa B, ultrapassa outro veículo pela direita. Alternativa C, circula com velocidade adequada às circunstâncias. E alternativa D, circula sempre pela faixa da direita. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O condutor que dirige com segurança é aquele que circula com velocidade adequada às circunstâncias. Então, quem marcou a alternativa C como correta, acertou a questão, tá bom? E só tome cuidado com a alternativa A e a alternativa D, pois apresentam a palavra qualquer e sempre, tá? Lembre-se que geralmente essas alternativas serão consideradas como armadilha, e na alternativa B também está aí errada, porque ele diz que ultrapassa outro veículo pela direita. Vocês sabem que as ultrapassagens, elas deverão ser feitas pela esquerda e não pela direita, tá bom? Sendo assim, vejamos o que diz, turma, a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 21. A placa de sinalização de trânsito indica, observem a placa. Alternativa A, ciclista transite à esquerda. Alternativa B, pedestre ande pela direita. Alternativa C, trânsito de ciclistas. E alternativa D, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. A placa de sinalização de trânsito indica. A resposta correta da questão é a letra D. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Agora a questão de número 22. A poluição visual contribui, alternativa A, para irritar e provocar mudanças de comportamento ao motorista. Alternativa B, para intoxicar o ambiente. Alternativa C, para desviar a atenção de pedestres e motoristas. E alternativa D, para motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão novamente. A poluição visual, turma, contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas, tá bom? Então, quem marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. Vejamos a próxima questão, turma. Questão de número 23. O condutor que na direção do veículo evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança está praticando uma direção defensiva. Alternativa A, corretiva. Alternativa B, avaliativa. Alternativa C, participativa. E alternativa D, preventiva. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O condutor que na direção do veículo evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança está praticando uma direção defensiva preventiva. Então a resposta correta da questão é a letra D de dado, tá bom? Questão de número 24. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são: alternativa A, as queimadas. Alternativa B, a queima de carvão. Alternativa C, os automóveis e as indústrias. E alternativa D, os incineradores. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Nas grandes cidades,
As principais fontes de poluição do ar são... A resposta correta, quem marcou a alternativa C, acertou a questão. São os automóveis e as indústrias, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vamos à questão de número 25. A função da caixa de câmbio é... Alternativa A, adequar a marcha, a força ou a velocidade do veículo. Alternativa B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Alternativa C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. E alternativa D, diminuir o desgaste da embreagem. Qual é a resposta correta da questão? Vejam as alternativas. E vamos à questão. A função da caixa de câmbio é... A resposta correta da questão é a letra A. É adequar a marcha, a força ou a velocidade do veículo, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão para vocês. Agora vejamos a questão de número 26. No sistema de arrefecimento, não se utiliza o seguinte componente. Alternativa A, bomba d'água. Alternativa B, radiador. Alternativa C, ventoinha ou ventilador. E alternativa D, filtro de óleo. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. No sistema de arrefecimento, não se utiliza o seguinte componente. A resposta correta é a alternativa D. É o filtro de óleo, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Todas as outras demais alternativas fazem parte do sistema de arrefecimento, beleza? Vejamos a próxima questão. Agora a questão de número 27 é a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Alternativa A, dirigir redobrando os cuidados. Alternativa B, dirigir somente se estiver acompanhado. Alternativa C, tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. E alternativa D, não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vejamos a questão, é a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. A resposta correta da questão é a letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Questão de número 28, sobre acidentes de trânsito. Podemos afirmar que a maioria deles está associada. Alternativa A, a falhas humanas. Alternativa B, a deficiência da via. Alternativa C, a falta de sinalização. E alternativa D, a falhas humanas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão sobre acidentes de trânsito. Podemos afirmar que a maioria deles está associada a falhas humanas, turma. Então, a resposta correta da questão está aí na alternativa D, beleza? Vejamos a próxima questão. Agora, a questão de número 29. A placa de advertência, conhecida como pista irregular, é identificada. Observem a cada uma das placas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. Vejamos a questão. A placa de advertência, conhecida como pista irregular. A resposta correta da questão é a letra C de casa. Essa é a placa que corresponde à pista irregular, tá bom? Lembrando a vocês que a placa da alternativa A, ela corresponde à saliência ou lombada. A placa da alternativa B, ela corresponde à depressão.
E a placa da alternativa D, ela corresponde à ponte móvel, tá bom? Então essas foram as placas da questão de número 29 para vocês. Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 30, turma. A placa indica, vejam a placa. Alternativa A, passagem obrigatória. Alternativa B, sentido único. Alternativa C, siga em frente. E alternativa D, sentido de circulação da via. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vejamos aí, turma, a placa indica. A resposta correta é a letra C de casa. Ela indica siga em frente, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vamos agora ao nosso segundo simulado. Acompanhe aí. Vamos aí à questão de número 1. Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, órgão executivo. Compete a ele. Alternativa A, organizar o trânsito nas cidades. Alternativa B, vistoriar, registrar e emplacar veículos. Alternativa C, fiscalizar o trânsito nas vias. E alternativa D, vistoriar os túneis e pontes. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. Vamos à questão. Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN, órgão executivo, compete a ele vistoriar, registrar e emplacar veículos. Então a resposta correta da questão é a letra B, tá bom? Agora vejamos a questão de número 2. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficam as da esquerda destinadas, alternativa A, aos veículos de transporte coletivo, aos de maior velocidade e aos veículos pesados. Alternativa B, a ultrapassagem regular e o deslocamento dos veículos de maior velocidade. Alternativa C, aos veículos de carga e aos de maior velocidade. E alternativa D, as alternativas B e C estão corretas. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficam as da esquerda destinadas. A resposta correta é a letra B, a ultrapassagem regulamentar e o deslocamento dos veículos de maior velocidade, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Então não se esqueçam que a faixa da direita será destinada aos veículos de maior porte ou aos veículos mais lentos, tá bom? Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Questão de número 3. De acordo com o padrão de traçado definido para a sinalização horizontal, uma linha longitudinal sem interrupção no trecho da via onde está demarcado denomina-se alternativa A, linha contínua, alternativa B, símbolo, alternativa C, linha seccionada e alternativa D, linha pontilhada. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. De acordo com o padrão de traçado definido para a sinalização horizontal, uma linha longitudinal sem interrupção. Olha a palavra-chave da questão. Sem interrupção, certo? Vamos lá. No trecho da via onde está demarcado denomina-se. A resposta correta é a letra A, é a linha contínua, tá bom? É essa linha que não apresenta interrupção, tá bom? É uma linha direta, certo? Então essa é a resposta correta, a letra A, linha contínua, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 4. Qual os dois tipos de fratura que existe?
Alternativa A, fratura de pernas e braços. Alternativa B, fratura de pescoço e pernas. Alternativa C, fratura de pulso e dedos. E alternativa D, aberta e fechada. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem as alternativas. E vamos à questão: quais os dois tipos de fratura que existem? A resposta correta é a letra D, aberta e fechada. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Agora a questão de número 5, que procedimentos tomar em uma vítima com fratura fechada? Alternativa A, tentar colocar o osso no lugar. Alternativa B, imobilizar o membro fraturado com talas. Alternativa C, esperar o local desinchar. E alternativa D, passar pomada no local. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem. Vamos à questão: que procedimentos tomar em uma vítima com fratura fechada? A resposta correta da questão, turma, é a letra B. É imobilizar o membro fraturado com talas, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. E não se esqueçam daquela dica de prova que eu sempre passo aqui no canal para vocês. Em questões de primeiros socorros, se aparecer alguma alternativa dizendo para tentar colocar o osso de volta no lugar, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? E não se esqueçam também, turma, que essas alternativas que dizem para aplicar algum produto, seja pomada ou creme, tá? Vocês também vão eliminar essa alternativa, tá bom? Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Questão de número 6, facilitar a ultrapassagem é: alternativa A, uma obrigação prevista em lei. Alternativa B, um ato de civilidade. Alternativa C, um ato de boa educação. E alternativa D, uma questão de cortesia do condutor. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. Vejamos a questão. Facilitar a ultrapassagem é: a resposta correta é a letra A, uma obrigação prevista em lei, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos a questão de número 7. Uma pessoa, ao fechar a porta do carro, teve seu dedo arrancado. O que fazer com o dedo? Alternativa A, recolher o dedo e colocá-lo diretamente no gelo. Alternativa B, desprezar o dedo arrancado e socorrer a vítima imediatamente. Alternativa C, recolher o dedo e colocá-lo no álcool. E alternativa D, embrulhar o dedo em gaze e levá-lo junto com a pessoa para o hospital. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. Vamos à questão. Uma pessoa, ao fechar a porta do carro, teve seu dedo arrancado, ou seja, amputado, ok? O que fazer com o dedo? A resposta correta da questão é a letra D de dado. Embrulhar o dedo em gaze e levá-lo junto com a pessoa para o hospital, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Só mais uma dica: cuidado com a palavra imediatamente. Geralmente apareceu essa palavra na alternativa, vocês vão eliminar a alternativa. Isso também vale com a palavra diretamente, tá bom? Então fiquem atentos aí com essas palavras e vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 8, o que faz acontecer uma aquaplanagem? Alternativa A, água na pista e baixa velocidade. Alternativa B, alta velocidade e água sobre a pista. Alternativa C, pneus em boas condições e pista molhada. E alternativa D, pneu careca e baixa velocidade. Qual das alternativas é a resposta correta da questão?
Analisem. E vamos à questão: o que faz acontecer uma aquaplanagem? A resposta correta da questão é a letra B. É a alta velocidade e água sobre a pista, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 9, a placa A21C significa, observem a placa, alternativa A, estreitamento de pista à direita, alternativa B, vire à esquerda, alternativa C, manter veículo em linha reta e alternativa D, andar pela direita. Qual das alternativas é a resposta correta e da questão? Observem as alternativas e vejamos a questão. A placa A21C significa, a resposta correta é a letra A, estreitamento de pista à direita, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Observem que na parte superior da placa, a pista está se fechando, tá bom? Então, se vocês observaram que a pista está se fechando na parte superior da placa, ou seja, na parte de cima da placa, vocês vão entender que se trata de estreitamento. Agora, se na parte de cima e da placa a pista estiver se abrindo, seja para a esquerda ou para a direita, vocês vão entender que se trata de alargamento de pista, tá bom? Então vamos aí, turma, à próxima questão. Agora a questão de número 10. Quem deve pagar o seguro obrigatório de DPVAT? Alternativa A, todos os proprietários de veículos com mais de 65 anos de idade. Alternativa B, todas as pessoas, independentemente se serem proprietárias de veículos ou não. Alternativa C, todos os proprietários de veículos automotores. E alternativa D, somente os proprietários de 2 ou mais automóveis. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vejamos a questão: quem deve pagar o seguro obrigatório DPVAT? A resposta correta é a letra C. Todos os proprietários de veículos automotores, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 11. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão colegiado competente. Alternativa A, do Conselho Estadual de Trânsito. Alternativa B, do Conselho Nacional de Trânsito. Alternativa C, do Sistema Nacional de Trânsito. E alternativa D, do Departamento Nacional de Trânsito. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão colegiado competente. A resposta correta da questão é a letra C de casa, do Sistema Nacional de Trânsito, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 12, turma, diz o seguinte: quando o condutor circular com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos, será punido. Alternativa A, com advertência por escrito e remoção do veículo. Alternativa B, com multa e retenção do veículo. Alternativa C, com apreensão do veículo e recolhimento do CRLV. E alternativa D, com multa e remoção do veículo. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Quando o condutor circular com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos, será punido com multa e retenção do veículo. Então a resposta correta da questão é a letra B de bola, tá bom? E não se esqueçam que a apreensão do veículo, de acordo com o CTB, não existe mais, tá bom? Não se esqueçam disso para a prova teórica de vocês.
Então, se apareceu lá entre as alternativas, já elimine essa alternativa de cara, tá bom? Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Questão de número 13. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes é infração. Alternativa A, grave. Alternativa B, gravíssima. Alternativa C, leve. E alternativa D, média. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Retirar do local o veículo legalmente retido para regularização sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes é infração. A resposta correta é a letra B, infração gravíssima, de acordo com o artigo 239 do CTB, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E nesse caso aí, pessoal, a medida administrativa será de remoção do veículo, tá bom? Vamos ver agora a próxima questão. Questão de número 14. A placa de serviços auxiliares SAU26 indica, vejam a placa, alternativa A, estacionamento de ônibus. Alternativa B, ponto exclusivo de ônibus. Alternativa C, ponto de parada. E alternativa D, rodoviária. Qual das alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos lá. A placa de serviços auxiliares SAU26 indica, a resposta correta da questão é a letra C, ponto de parado, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora, a questão de número 15. A distância que se deve guardar ao estacionar o veículo antes ou depois da esquina é: alternativa A partir de 3 metros. Alternativa B, 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Alternativa C, menos de 3 metros da via transversal. E alternativa D, entre 3 a 10 metros do alinhamento de construção da via transversal. Qual das alternativas será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas e vejamos a questão. A distância que se deve guardar ao estacionar o veículo antes ou depois da esquina é: a resposta correta é a letra B, 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 16. A placa A17 adverte o condutor do veículo da existência adiante. Vejam a placa. Alternativa A, de uma pista escorregadia. Alternativa B, de um trecho com lombada. Alternativa C, de uma depressão. E alternativa D, de um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem as alternativas. E vejamos a questão. A placa A17 adverte o condutor do veículo da existência adiante de um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície. Então, a resposta correta da questão é a letra D de dado, tá bom? Vamos ver a próxima questão. Questão de número 17. A Carteira Nacional de Habilitação permite a quem a possuir o direito de dirigir. Alternativa A, qualquer tipo de veículo apenas na localidade onde foi emitida. Alternativa B, qualquer tipo de veículo automotor. Alternativa C, veículos automotores para os quais foi habilitado apenas na localidade onde foi emitida. E alternativa D, veículos automotores
para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Qual será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos aí à questão. A Carteira Nacional de Habilitação permite a quem a possuir o direito de dirigir. A resposta correta é a letra D. Veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da questão. E não se esqueçam, se apareceu a palavra qualquer ou a palavra apenas, como aparece na alternativa A e na alternativa B e também na alternativa C, lembre-se que 90% das vezes vocês vão eliminar essas alternativas, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 18. Qual é a prova prática considerada especializada? Alternativa A, a do candidato religioso. Alternativa B, a do candidato com deficiência auditiva. Alternativa C, a do portador com deficiência física. E alternativa D, a do candidato que fica nervoso ao fazer o exame. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá. Qual é a prova prática considerada especializada? A resposta correta da questão é a letra C, a do portador com deficiência física, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 19. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve, alternativa A, ter domínio do veículo e parar sempre. Alternativa B, ser prudente e reduzir a velocidade. Alternativa C, ter segurança e acelerar rapidamente. E alternativa D, parar obrigatoriamente. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve. A resposta correta da questão é a letra B, ser prudente e reduzir a velocidade, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 20. Diante da placa de regulamentação R4A, você entende que, vejam a placa, alternativa A é terminantemente proibido virar à esquerda. Alternativa B, há uma curva perigosa à esquerda e que é preciso tomar cuidado. Alternativa C, é proibido virar à esquerda se a via transversal for contramão, caso contrário é permitido. E alternativa D, é proibido virar à esquerda apenas se você estiver numa via com canteiro central. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Diante da placa de regulamentação R4A, você entende que é terminantemente proibido virar à esquerda. Então, a resposta correta da questão é a letra A, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora, vejamos a questão de número 21. Assina-lhe a alternativa incorreta. Dirigir na defensiva é... Alternativa A, dirigir atento às ações dos demais usuários. Alternativa B, dirigir impondo os seus direitos. Alternativa C, dirigir com educação e segurança. E alternativa D, dirigir respeitando a legislação. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Assina-lhe a alternativa incorreta. Dirigir na defensiva é... A resposta correta da questão, turma, é a letra B. É dirigir impondo os seus direitos, tá bom?
Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 22. Em que situação o socorrista deve usar a pressão digital na artéria? Alternativa A, em pequenos sangramentos. Alternativa B, nas entroses. Alternativa C, nas contusões. E alternativa D, nos grandes sangramentos. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Vejam as alternativas. E vamos lá. Em que situação o socorrista deve usar a pressão digital na artéria? A resposta correta da questão é a letra A, em pequenos sangramentos, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 23. Foi criado por lei federal para o controle de emissão de poluentes por veículos automotores. Alternativa A, o CONAMA. Alternativa B, o IBAMA. Alternativa C, o CISNAMA. E a alternativa D, o PROCONV. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vejamos aí, foi criado por lei federal para o controle de emissão de poluentes por veículos automotores. A resposta correta da questão é a letra D, é o PROCONV. Essa é a alternativa correta da questão, tá bom? Questão de número 24, turma, diz o seguinte: a identificação interna dos veículos é feita. Alternativa A, por caracteres gravados no chassi ou monobloco. Alternativa B, pela documentação portada pelo condutor. Alternativa C, pelo manual do proprietário, correspondente ao modelo do veículo. E alternativa D, não há identificação interna, somente externa, feita pelas placas. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vejamos a questão. A identificação interna dos veículos é feita. A resposta correta da questão é a letra A, por caracteres gravados no chassi ou monobloco. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 25. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são aqueles. Alternativa A, que utilizam como combustíveis o diesel ou a gasolina. Alternativa B, são aqueles que utilizam o sistema elétrico. Alternativa C, são aqueles movidos à propulsão humana. E a alternativa D, são aqueles movidos à tração animal. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vejamos a questão. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são aqueles. A resposta correta da questão é a letra A. São aqueles que utilizam como combustíveis o diesel ou a gasolina, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 26. As placas que têm a função de educar condutores e pedestres quanto ao seu comportamento no trânsito são: alternativa A, as de atrativos turísticos. Alternativa B, são as educativas. Alternativa C, são as de advertência. E alternativa D, são as de regulamentação. Qual será a resposta correta da questão, turma? Observem as alternativas. E vejamos aí as placas que têm a função de educar condutores e pedestres quanto ao seu comportamento no trânsito. São as placas educativas. Então a resposta correta da questão é a letra B de bola, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 27. Fazem parte da embreagem. Alternativa A, platô,
disco de fricção e rolamento da embreagem. Alternativa B, junta homocinética e pivôs. Alternativa C, pedal e câmbio. E alternativa D, molas e amortecedores. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Fazem parte da embreagem. A resposta correta da questão é a letra A. Platô, disco de fricção e rolamento da embreagem, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos a questão de número 28. O sistema de lubrificação tem a função: alternativa A, de aquecer as peças móveis do motor. Alternativa B, de alimentar o atrito e esquentar o motor para obter maior potência. Alternativa C, de reduzir a emissão de gases poluentes. E alternativa D, de reduzir o atrito entre as peças móveis e dissipar o calor gerado em razão do funcionamento do motor. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos lá. O sistema de lubrificação tem a função de... A resposta correta é a letra D de dado. Ele tem a função de reduzir o atrito entre as peças móveis e dissipar o calor gerado em razão do funcionamento do motor, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 29. A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é gerada. Alternativa A, pelo motor. Alternativa B, pelo sistema de transmissão. Alternativa C, pelo motor de arranque. E alternativa D, pela bateria. Qual das alternativas correspondem com a questão, turma? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é gerada. A resposta correta da questão é a letra A. É gerada pelo motor, tá bom? Guardem e memorizem isso aí. Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 30. Ao manter o braço direito estendido, o guarda de trânsito sinaliza. Observem a imagem. Vamos lá. Alternativa A, atenção para a conversão à direita. Alternativa B, trânsito livre à frente. Alternativa C, retorno, pois o trânsito à frente está impedido. E alternativa D, ordem de parada para todos os veículos. Qual será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Ao manter o braço direito estendido, o guarda de trânsito sinaliza. A resposta correta da questão é a letra D. Ele sinaliza ordem de parada para todos os veículos, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão, correspondendo com a imagem apresentada para vocês aí ao lado, tá bom? Reparem que a palma da mão está virada para frente, tá? Então, observando isso aí, que o braço do agente de trânsito está na posição vertical, vocês vão entender que ele está dando ordem de parada para todos os veículos, tá bom? Então é isso aí, turma. Estamos chegando ao final das nossas 30 questões da prova teórica do Detran do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E deixe aí nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar, tá bom? Então, turma, todos que ainda vão realizar a prova teórica do Detran, que Deus vos abençoe e que todos vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, tá bom? Então, turma, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês aí para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran. Um forte abraço, turma, e fiquem todos com Deus.